Ok. Agora vamos ter um tempo bom aqui, viu? Não estou me dando limite. O que Einthoven fez? A Einthoven vendo que a energia elétrica fazia aquele percurso que nós conversamos, tá? Átrio direito, átrio esquerdo, nó AV. Do nó AV, lembra que eu mandei uma imagem para vocês que mostrava que o feixe, ele jogava um pouquinho para cá, depois ele joga para o lado direito e volta uma parte para o lado esquerdo e uma parte para o lado direito. Gravem bem isso aqui. A gente vai repetir isso aqui depois. Como é que funciona o eletro? O eletro funciona. A gente põe um eletrodo numa ponta, um eletrodo na outra ponta, e esse eletrodo vai avaliar essa diferença de potencial e observar a corrente elétrica que está indo de um ponto ao outro, do ponto direito para o ponto esquerdo, ok? Para um observador que esteja aqui na esquerda, olhando daqui, essa seta está chegando. Lembram disso? Se a seta está chegando, para ele, isso aqui está positivo. Já para o observador que está lá do outro lado, no ombro direito, a seta está se afastando. Se ela está se afastando, ela está ficando negativa. Ela está diminuindo. Mas vejam que o eixo elétrico ele vai de um pontozinho aqui na direita. Tá? Deixa eu corrigir o meu nó sinusal. O nó sinusal está mais ou menos aqui, que gera esse feixe que desce, um feixe para a esquerda e o outro para a direita. Então ele vai de um ponto que gera uma corrente elétrica em direção ao nó AV, que está mais embaixo e um pouco mais para a esquerda, e depois ele gera uma corrente elétrica onde, lembra da massa, onde tem mais massa, é o ventrículo esquerdo ou direito? O ventrículo esquerdo, por ter mais massa, ele atrai mais energia para ele, tá bem? Ele precisa de mais energia. Então o meu vetor elétrico resultante acaba sendo de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, para um observador que esteja bem aqui embaixo, no pé, o vetor elétrico está se aproximando dele. Perfeito? E continua para o observador que está lá na direita se afastando. Quando eu uno um ponto a outro, eu crio as diferenças de potenciais. Diferenças de potenciais ele chamou de derivação. Tá bom? E por que a derivação? Porque simplesmente eu tenho na matemática os vetores. Eu tenho um vetor x lá, eu tenho um eixo x, um eixo y. Esse vetor eu posso derivá-lo em um vetor num plano horizontal e um vetor num plano vertical, cada um com a sua grandeza, que vai me dar origem a um vetor resultante. Ok? Isso aqui também é muito importante. Então a primeira derivação que ele observou era a derivação que vinha da direita para a esquerda, que ele chamou de derivação 1. A segunda derivação, já que vinha de cima para baixo, da direita para a esquerda, né, descendo, de derivação 2.
E uma outra derivação que vinha aqui do ombro esquerdo para baixo, ou seja, sempre lembrando que está descendo, que ele chamou de derivação 3. Observem o seguinte, que o D3 ele desce praticamente na horizontal, tá bom? Por isso, o D3, ele, quando vai recebendo esse eixo que vem vindo, esse eixo praticamente vem querer cortar o D3. Praticamente, tá? Entendeu? Tá bom? Então vem um eixo aqui, ó, tá querendo cortar. Lembra do que eu mostrei da vara? Quando eu olho no meio, eu corto positivo, corto negativo. O que está aqui, aqui é positivo e o que está negativo. Então, se eu olhasse, tá? Vou dar uma adiantada. D3 em relação a esse observador que está aqui no meio, eu tenho uma parte que é positiva e outra parte que é negativa. Se eu olhar em relação ao D1, D1 só está recebendo, então ele vai ter uma atitude positiva. Se eu olhar em relação a D2, D2 é praticamente o eixo elétrico do coração, tá? Então ele está praticamente recebendo todas as energias. É positivo. Correto? Perfeito? Vamos lá. Vamos seguir adiante. 7 minutinhos.